Olá, tudo bem? Sou eu com você aqui novamente, professor Reginaldo Antunes da Laudo Master, para mais uma aula sobre avaliação de imóveis. E o tema dessa aula de hoje é a utilização do INFER 32 para avaliação por fatores. Isso mesmo. Você já viu em aulas anteriores que o INFER 32 é uma ferramenta maravilhosa, uma das referências no Brasil para avaliação de imóveis por inferência estatística. Eu, particularmente, uso o INFER 32 e considero a melhor ferramenta para avaliação de imóveis por inferência estatística. Porém, o INFER 32 ele tem mais essa funcionalidade. Você também pode utilizá-lo para fazer avaliação por fatores, isso mesmo. Agora, muito importante, eu preciso falar com você o seguinte. Nessa aula de agora, eu vou te ensinar a usar o INFER 32 para avaliação por fatores. Eu não vou te ensinar a fazer avaliação por fatores. Isso você também já aprendeu comigo em aulas anteriores. Então, essa aula agora nós vamos nos concentrar nessa ferramenta INFER 32 na avaliação por fatores. Eu vou virar a chavinha aqui para você ter acesso à tela do meu computador para a gente já começar a usar essa ferramenta. Vamos lá? Aqui estamos então já com o INFER 32. É uma planilha em branco, então é um trabalho que eu estou começando do zero e eu vou mostrar para vocês como é fácil, como é rápido fazer essa avaliação por fatores com o INFER 32. Bem, primeira coisa que você tem que notar é o seguinte, está vendo aqui, olha, onde eu estou clicando aqui, estatística inferencial, análise por regressão. Então, quando você faz a avaliação por inferência estatística, essa é a configuração, é assim que deve estar o INFER 32. Agora, se você clicar aqui em cima, esse texto azul fica em vermelho e fica estatística descritiva, análise por fatores. Então, apesar de nós desejarmos fazer avaliação por fatores, você vai clicar aqui e garantir que isso vai estar em azul, que você vai começar o trabalho como se fosse uma análise por regressão linear. Nós vamos preencher aqui os dados, configurar as variáveis, depois disso tudo pronto, depois disso tudo preenchido, que eu vou clicar aqui para mudar para faturas. Então aqui nós vamos configurar primeiro as variáveis. Você já aprendeu comigo lá na aula sobre inferência estatística. Configurar a variável. A primeira variável será preço. Variável numérica, com duas casas decimais. Vou confirmar. A segunda variável, eu vou configurar ela, vai ser área. Também numérica, com duas casas decimais. Bem, a terceira coluna aqui, eu vou configurar a variável, a informação que eu estou buscando. Isso aqui é o valor unitário. Basicamente e unicamente é isso que eu vou colocar, valor unitário. Aqui eu já vou dar uma dica para vocês, pessoal. Esse valor unitário, nós vamos configurar ele como uma equação, entendeu? Então aqui, o que é essa equação? O que é valor unitário? É o preço, eu clico, coloco ali, dividido pela área. Eu clico na área, clico aqui nesse espaço, ele já vai para a fórmula ali, tá vendo? Preço por área. Então, o valor unitário é preço dividido por área. De confirmar, já ficou a nossa fórmula ali. E como nós usamos essas duas colunas como formadores dessa fórmula aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para não usar essa variável. Você já aprendeu isso comigo em outras aulas também, ok? Bem, a terceira variável que nós vamos usar aqui é o fator posição. Eu vou configurar fator posição. Também duas casas decimais eu vou confirmar. Essa terceira coluna aqui, nós vamos configurar como sendo o fator localização. Fator localização. Também duas casas decimais, vou confirmar. Essa outra coluna aqui, nós vamos configurar essa variável como sendo o fator topografia. Fator topografia. Também duas casas decimais. Então, somente esses fatores que nós vamos usar. O fator posição na quadra, se é meio de quadra ou esquina, fator localização e fator topografia. Então, já está configurado aqui. Essas duas primeiras colunas são formadoras dessa equação aqui e os fatores que nós vamos utilizar. Então, agora eu vou começar a inserir os dados. Olha só, meu primeiro imóvel ele tem R$ 85 mil de preço. Eu coloco aqui, então, essa informação, R$ 85 mil.
clico ali, tá vendo? A forma está com 3 interrogações, porque está faltando eu colocar essa informação aqui. A área desse lote é 360 metros quadrados. A hora que eu coloco e dou Enter, olha aqui, a equação já calculou. Quanto que é 85 mil dividido por 360 metros quadrados? Seria 236,11 reais por metro quadrado. Então, a fórmula já está inserida aqui. Agora, vamos lá. Nesse primeiro imóvel, quais são os fatores que eu vou colocar? Eu vou colocar 0,80 aqui nesse primeiro fator, fator posição. Pessoal, eu falei com vocês que eu não vou ensinar nesse vídeo a fazer avaliação por fatores, vou ensinar a usar o Infer 32, mas você sabe, né? O sangue de professor está aqui nas veias e eu vou ter que explicar para vocês. Por que eu uso fator 0,80? Olha só, o imóvel avaliando está no meio da quadra. E esse imóvel 1, esse imóvel de referência, ele está numa esquina. Então, o que eu tenho que fazer? Sempre analisar a situação do avaliando em relação ao imóvel da amostra. O avaliando é meio de quadra. O imóvel 1 é esquina. Então, o avaliando está numa condição pior que o imóvel da amostra. O que eu faço? Eu aplico um fator menor que 1,0. Nesse caso, eu optei por 0,80. Ah, professor, por que 0,80? Não poderia ser 0,90, 0,70? Isso é empírico. Eu optei por colocar 0,80, sabendo que o avaliando está na condição pior que o imóvel da amostra no quesito posição, no fator posição. Fator localização, eu vou colocar também 0,80. O que significa isso, pessoal? O imóvel da amostra, o imóvel 1, ele provavelmente está na avenida principal do bairro. O imóvel avaliando, o que eu estou buscando, o dado dele, o valor dele, ele está a algumas quadras da rua principal do bairro, ou seja, numa condição pior. Por isso, o fator menor que 1,0, eu optei por 0,80. E no fator topografia, eu vou colocar 0,70. O que isso quer dizer, pessoal? Que o imóvel da amostra, o imóvel 1, ele é plano, enquanto que o avaliando, o imóvel que eu estou buscando o valor, ele tem uma topografia bastante prejudicada. Então, o imóvel avaliando em relação ao imóvel 1 está numa condição muito pior. Eu utilizei 0,70. Então, esse é o princípio aqui da aplicação de fatores. Uma aula rápida para vocês sobre aplicação de fatores, nessa aula sobre a utilização do Infer 32. Agora nós vamos fazer o seguinte, só que eu já tenho aqui tudo isso preenchido. Para eu não gastar um tempo com vocês aqui preenchendo esses dados, eu já vou buscar o arquivo que está salvo e gravado, porque o objetivo aqui é fazer você aprender a usar o Infer 32 e eu já estou fazendo isso. Mas eu não vou gastar um tempo preenchendo dados, então eu vou buscar esse arquivo, esse aqui, ó, fatores 1, lote. Vou abrir. Aqui está. Então, todas as informações preenchidas. Aqui, ó, a configuração das variáveis eu já havia feito, a primeira coluna já havia preenchido, e aqui as demais com as suas informações dos fatores aplicados. Já está tudo aqui, ok? De novo, né? O sangue de professor circula aqui nas veias. Então, eu vou ensinar para vocês por que eu apliquei esses fatores aqui no último imóvel, imóvel 8. Ele custa 120 mil reais, é de um lote de 360 metros quadrados. Valor unitário, reais por metro quadrado, 333,33. E por que eu coloquei fator posição na quadra 1? Porque o imóvel avaliando, em relação a esse imóvel 8, está na mesma condição. Então, o imóvel avaliando está no meio da quadra, o imóvel 8 também está no meio da quadra, mesma condição. Vamos lá, fator localização, eu botei 1,2. Ou seja, o imóvel avaliando está na condição melhor que o imóvel 8 em relação à localização. É bem provável aqui, pessoal, que o imóvel avaliando ele deve estar a 2 quadras da rua principal do bairro. O imóvel 8 ele está a 4 ou 5 quadras da rua principal do bairro. Então, como o avaliando está na condição melhor, eu usei um número maior que 1,0, 1,2. E no fator topografia, usei 1,00, mesma condição. Isso quer dizer que o avaliando está na mesma condição em termos de topografia em relação ao imóvel 8. Tudo preenchido. Agora, o que acontece a mágica? Lembra que eu falei com você? Olha aqui em cima, olha. Essa configuração, estatística inferencial, análise por regressão. Eu preencho tudo aqui, tudo isso aqui, configurado para análise por regressão. Só que eu venho aqui, depois de tudo pronto, tudo preenchido, e vou clicar aqui para transformar isso na análise por fatores. Na hora que eu fizer isso, o software vai mudar isso, toda essa configuração e os cálculos para análise por fatores. Eu vou clicar isso aqui, ó, cliquei, já aparece em vermelho aqui, análise por fatores, tá? E você vê o seguinte,
A hora que eu clico e desclico aqui, aparece uma coluna nova, olha aqui. Eu vou clicar, apareceu essa coluna que é o valor homogeneizado. Então aqui está por fatores. A hora que eu clico para virar inferência, some aqui essa coluna com o valor homogeneizado. A hora que eu clico aqui, passa a ficar vermelho, análise por fatores, aparece essa coluna do valor homogeneizado. Entendeu? Agora vamos lá, pessoal. Nesse momento aqui, eu cliquei para análise por fatores, apareceu essa coluna do valor homogeneizado. O que é isso aqui? Eu vou multiplicar 0,7 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes o valor unitário, 236,11. Dá exatamente esse valor, 105,78. Nada mais isso que também é feito numa planilha de Excel. Porém, claro, na hora que eu clicar para fazer os cálculos, o Infer 32 vai fazer uma infinidade de cálculos muito maior do que aqueles feitos na minha planilha de Excel. E agora eu vou clicar aqui, ó, nessa pequena calculadorazinha aqui, avaliar, e você vai ver o que vai acontecer. A hora que eu clico aqui, o software vem, o Infer 32 me pede para informar os dados do avaliando. Eu já tinha feito isso previamente aqui, ok? Mas é muito fácil. É um lote que eu estou avaliando e é do gênero masculino. Se fosse uma casa, seria feminino, mas é lote masculino. Qual que é a unidade? Reais. E esse reais fica na posição anterior ao preço, né? Se esse lote custar 100 mil reais, o R cifrão vem antes do 100 mil, por isso anterior. Característica multiplicativa, qual é? Área. Não é? Eu multiplico área pelo valor unitário, para obter o valor. E área é feminino, por isso eu marco feminino aqui. E qual a unidade da área? Metros quadrados posterior. Então o imóvel tem 360 metros quadrados. M ao quadrado vem posteriormente a informação. E o valor avaliado final? Valor de mercado. Eu coloco aqui valor de mercado. A informação que eu estou buscando, isso aqui para configurar o relatório, pessoal. Valor de mercado é masculino, não é feminino. E a unidade é reais, R cifrão, e vem anterior ao preço, ok? E aqui abaixo ele pergunta a área do lote avaliando, 360 metros quadrados. Aqui eu vou dar outra dica para vocês, novamente, o sangue de professor não sai das veias, né? A gente utiliza fatores quando eu tenho uma amostra muito homogênea. Então você veja aqui, a área de todos esses lotes é de 360 metros quadrados, todos estão no mesmo bairro, muito próximos uns dos outros, com a necessidade de pequenos ajustes que são dados pelos fatores. Então, o avaliando também tem 360 metros quadrados. Feito isso, eu clico confirmar e os cálculos vão acontecer. Olha só, eu clico confirmar, está feito os cálculos aqui. Você está vendo aqui agora o relatório do Infer 32 para avaliação por fatores. Eu vou puxar aqui para dar para ver melhor um pouquinho. E aqui, então, são os itens do relatório, os mais diversos. A amostra está aqui, descrição das variáveis e assim por diante. Agora, o que é mais importante que eu preciso mostrar para vocês aqui? Ó? Primeiro, essa informação aqui, ó, amostragens eliminadas. Nenhuma amostragem foi eliminada, tá vendo? Nenhuma delas. E aqui, ó, amostragens a serem saneadas. De acordo com o critério do Infer 32, que é o saneamento pelo critério excludente de Chauvenot, nenhuma amostra foi saneada. Sendo assim, todas elas foram consideradas para a formação de valor do imóvel avaliado. E eu vou aqui abaixo, então, na formação de valores. Olha aqui, eu clico aqui e aparece, então, vou abaixar aqui um pouquinho para você enxergar, a formação de valores. Ou seja, estima-se que o valor homogeneizado do lote seja de R$ 228,92 reais por metro quadrado. Ok? Além disso, eu tenho valor unitário mínimo, valor unitário máximo. E aqui abaixo, para um lote de 360 metros quadrados, nós vamos ter o valor de mercado obtido, R$ 82.409, o valor mínimo, R$ 60.031, o valor máximo, R$ 104.788. Pessoal, simples. Vocês viram que é muito rápido fazer essa avaliação por fatores usando o Infer 32, ok? Vamos fazer mais uma avaliação de um outro lote. Então vamos, eu vou clicar aqui, tá vendo? Nova planilha, para fazer uma nova planilha. Cliquei, ele vai perguntar se eu quero salvar, eu vou falar que não, né, porque eu fiz modificações, e que nós vamos então começar uma nova avaliação. Novamente, aqui estava fatores, porque eu tinha deixado fatores no trabalho anterior. Vou clicar para ter análise por regressão, tá vendo aqui? Mantive. Então aqui, nessa primeira coluna, eu vou configurar a variável para preço, preço você já sabe, dou confirmar. Aqui a segunda coluna, área,
Também duas casas decimais, confirmo. Aqui valor unitário. Valor unitário. Aqui. E é uma equação. O que é essa equação? É preço dividido por área, não é isso? Então eu vou fazer a equação aqui, ó. Preço, clico aqui, ele vem para a fórmula, dividido por área. Clico aqui, vem para a fórmula de novo. Dou um confirmar, já está ali, tá? Então aqui eu vou configurar essa variável. Essa aqui vai ser o fator oferta. Fator oferta. O que é isso aqui, pessoal, fator oferta? Eu busquei na minha amostra e encontrei imóveis anunciados para venda e imóveis já vendidos. O imóvel anunciado para venda está com determinado preço. O imóvel, para ser vendido, ele sofre um desconto. Ninguém chega no lote e pergunta quanto custa? 100 mil? Tomo 100 mil. Não, todo mundo negocia. Quanto custa? 100 mil? Te ofereço 90. Não, eu não quero 90, mas aceito 95. Então, todo preço de anúncio ele é passivo de descontos de uma negociação. Por isso, então, o fator oferta. Aqueles imóveis que foram vendidos, eu tenho que ter um tratamento diferenciado em relação aos imóveis que estão ainda ofertados, ok? Essa coluna aqui é outro fator que nós vamos usar, é o fator localização. Então, aqui, ó, fator localização, ok? Confirmo, apareceu ali. Esse outro fator eu vou configurar aqui, é o fator topografia. Fator topografia. Também duas casas decimais, vou confirmar, apareceu aqui. Agora vamos lá preencher os dados do primeiro imóvel. O primeiro imóvel, ele tem um preço de R$ 85 mil. Dou Enter, ele aparece ali. A área dele, 360 metros quadrados. Dou Enter, aparece ali. E automaticamente a fórmula aqui já aparece. R$ 236,11. Fator oferta. Eu vou colocar 0,90. Por quê? O que significa isso, pessoal? Esse imóvel 1, ele ainda está anunciado para venda, ele não foi vendido. Isso quer dizer que eu vou considerar que vai ocorrer algum desconto nele, porque eu estou querendo o preço do avaliando, preço, valor de mercado, valor de mercado dele. Isso quer dizer que se o imóvel 1 está anunciado, ele é passivo de desconto, 0,9. Fator localização, eu vou colocar 0,8. Isso quer dizer o quê? O avaliando em relação a esse imóvel 1, ele está numa condição pior. Por isso eu coloquei 0,8. Esse imóvel da amostra, o imóvel 1, ele está na avenida principal, e o avaliando ele está a 4 quadras ali da avenida principal. E no fator topografia, eu vou colocar também 0,8. Significa o quê? Como é menor que 1, significa que o avaliando tem uma condição pior que esse imóvel 1 da amostra. Então, bem provável que o imóvel 1 é plano e a topografia do avaliando é uma topografia prejudicada. Valor unitário é uma fórmula com esses dois itens aqui. Então eu tenho que desabilitá-los, senão eles vão passar a fazer parte da fórmula. Eu não quero isso. Então o que eu faço? Botão direito do mouse, não zero essa variável, pronto. Então, a hora que eu clico aqui, botão direito do mouse, eu escolho usar ou não essa variável. Eu não posso usá-las, essas duas, porque elas são, digamos, a base para essa variável que é o valor unitário. Agora, pessoal, como eu falei com vocês, não vou ficar preenchendo os dados à mão aqui. Eu já tenho essa avaliação salva, essa aqui, fatores do slot. Peguei, vou abrir ela aqui então. Ele me deu aqui então, abriu, né, esse arquivo. Então, as colunas aqui eu já configurei com você, que são as variáveis, ou seja, os fatores. O primeiro imóvel eu já havia preenchido aqui com vocês. Então, aqui os 8 imóveis preenchidos. Olha só, por que eu coloquei nesse fator oferta, nesses últimos imóveis aqui, e também no imóvel 3 e 4? Esses imóveis já foram vendidos, por isso, na mesma condição desses imóveis aqui. E os outros fatores não vou ensinar para vocês, mas são os fatores que eu coloquei de acordo com as regras de colocação de fatores. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Olha só, estatística inferencial, análise por regressão. Eu comecei fazendo isso. Eu vou clicar aqui, vai aparecer como vermelho e vai, então, efetivar a análise por fatores. Cliquei, olha a mágica acontecendo aqui. Apareceu essa coluna, valor homogeneizado. Então, agora o que eu vou fazer? Clicar aqui para efetuar os cálculos. Já apareceu aqui a configuração. Se eu estivesse começando essa avaliação do zero, na hora que eu clicasse aqui nessa calculadora para avaliar, esses campos estariam em branco, eu teria que preencher todos eles. Mas eu já preenchi,
e já ensinei para vocês no exemplo anterior. É a mesma coisa, não muda nada. Eu vou confirmar, rodou aqui a avaliação por fatores. Vou puxar um pouquinho para ficar mais fácil você visualizar, tá bom? Agora, olha aqui, de novo, o que eu tenho que me, não digo preocupar, mas o que eu tenho que analisar? Olha aqui, ó. Amostragens eliminadas, nenhuma delas foi eliminada. Olha aqui, todas elas, vou voltar aqui, estão fazendo parte dos cálculos, tá? Vou voltar ao relatório. Só que é o seguinte, a hora que eu clico aqui, ó, amostragens a serem saneadas, ele me fala que o imóvel 6 ele está fora do intervalo. O imóvel 6 ele está contaminando essa amostra minha. O imóvel 6, após os critérios estatísticos consagrados para saneamento da amostra, o software está me mostrando que ele não serve para usar nos meus cálculos. Eu tenho que tirar esse imóvel dos cálculos. É o imóvel 6, ele já me fala que é o imóvel 6. Então, o que eu tenho que fazer? Essa aba aqui do relatório, não é isso? Eu volto lá para a aba de configuração dos imóveis, vou no imóvel 6 aqui e vou desconsiderá-lo. Eu clico com o botão direito do mouse, desconsiderar a amostragem, pronto, ele está desconsiderado. Então, pessoal, quando aparece esse X aqui no imóvel, é porque ele não está sendo considerado. Quando aparecer esse X aqui na variável, no fator, é porque ele não está sendo considerado. Então, o software me mostrou que o 6, depois do saneamento, deveria ser retirado, eu retirei. O que eu vou fazer? Eu salvo, tá? Gravei arquivo e vou rodar novamente. Clico aqui nesse botão, avaliar. As configurações são as mesmas, eu vou confirmar. E agora apareceu aqui outra informação. Olha aqui. Amostragem eliminada. A amostragem 6 foi eliminada, eu acabei de fazer ela agora. E amostragens a serem saneadas. Olha aqui. Não tem nenhuma a ser saneada. Por quê? Eu já saneei, eu já tirei a amostra 6. Então, o mais importante, você não pode aceitar o relatório que tenha alguma amostra a ser saneada. Sempre que você vier aqui aparecer uma amostra a ser saneada, você vai retirar ela, botar ela aqui com uma amostra eliminada, aí sim. Como não tem nenhuma amostra a ser saneada, o resultado está correto. Eu vou aqui então, formação de valores, eu clico aqui, e eu tenho a formação de valores, olha aqui. O valor unitário do lote, R$ 190,03, valor mínimo R$ 163,96, valor máximo R$ 216,10. E qual que é o valor de mercadoria desse imóvel? O valor obtido, R$ 68.411, valor mínimo R$ 59.027, valor máximo R$ 77.795. Esse é o resultado da avaliação já saneada, porque aqui a gente retirou a amostra 6 e não ficou nenhum imóvel a ser saneado, me dando esse resultado aqui. Tá vendo como que é fácil usar o Infer 32 para fatores? Muito legal, não é? A utilização do Infer 32 para avaliação por fatores. Facilita muito o trabalho, gera um relatório que deixa o seu laudo muito mais robusto, muito mais bem apresentável. E é isso que eu queria apresentar para você. Te vejo na próxima aula. Um abraço, tchau! I wish you could see yourself, just one glimpse through my eyes, so you could see what it is I see, just how beautiful you are to me.